graças a Deus. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 25. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, assim diz a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos. Pai amado, Pai bendito, como é bom estar aqui congregando, em comunhão, cultuando ao Senhor com os meus irmãos. Como foi precioso esse tempo de louvor e adoração, Senhor. Como é bom estarmos na Tua presença, junto com o Teu povo, Senhor, para Te adorar, para Te cultuar. Agora abençoa-nos por meio dessa pregação, fala ao coração do Teu povo, que o Teu Espírito Santo nos desperte para vivermos uma vida que Te agrade, e também abre os nossos olhos para enxergarmos a Tua graça, a Tua misericórdia. Como cantamos há pouco, temos muitos motivos para Te agradecer, por nos auxiliar nas aflições, por Teu amor sem fim, pela Tua graça ministrada a nós. Somos gratos, Senhor, e que essa gratidão inunde nossos corações nessa manhã, e que Teu nome seja glorificado entre nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Estamos atravessando esses 4 domingos do Advento. Advento significa a vinda. Tradicionalmente, a igreja se prepara para o Natal. E eu tenho pregado, essa é a terceira mensagem, hoje é o terceiro domingo do Advento, sobre a expectativa dos irmãos do Antigo Testamento acerca da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E à noite eu estou pregando sobre a nossa expectativa da sua volta. Então, de manhã eu estou falando sobre a expectativa que eles tinham, que já se cumpriu, a expectativa realizada, e à noite sobre a nossa esperança da vinda do Senhor Jesus. Inclusive hoje, se você puder ficar conosco, se esforce, fique um pouquinho até meio-dia. Nós teremos a última aula de Escola Bíblica Dominical do ano. Vamos encerrar hoje estudando as 3 epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª de João, cartas muito atuais, cartas muito presentes na nossa sociedade, até mesmo na cultura evangélica, e a gente precisa abrir os olhos. Então, se puder, fique conosco para a nossa Escola Bíblica Dominical, e aí entraremos num recesso. Nos próximos 2 domingos não teremos aula, e vai ficar faltando o livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse eu vou ministrar nos próximos 3 domingos à noite. Eu falarei sobre Apocalipse começando hoje, e durante a pregação também vou trazer algumas informações importantes para lermos como eu creio que deve ser, como falamos bastante alguns anos atrás, e que eu dei aula sobre escatologia na EBD, e também preguei uma série sobre todo o livro de Apocalipse e outros textos escatológicos, sobre como devemos ler esse livro tão precioso, mas que gera tantas dúvidas, o livro de Apocalipse. Então, se puder, esteja conosco à noite, e nesses 3 domingos eu vou falar um pouco sobre o livro de Apocalipse. Mas voltando aqui ao Advento, a expectativa que os irmãos do Antigo Testamento tinham acerca da vinda de Jesus. Talvez você estranhe que eu li um texto do Novo Testamento. E embora eu tenha feito essa leitura inicial em Mateus capítulo 1, hoje eu vou fazer algo um pouco diferente. Nós não vamos ficar aqui em Mateus, mas eu quis fazer essa leitura para nos apontar para o texto para o qual vamos nessa manhã. Mateus aqui fala do nascimento de Jesus. Mateus aqui fala que um anjo apareceu a José em sonho e falou que ele poderia receber Maria, porque Maria estava grávida, o que seria nela gerado aqui no versículo 20 é do Espírito Santo. Fala do nascimento de Jesus, e no versículo 23, Mateus fala, vou ler o 22, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta.
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Nós vamos voltar os olhos para essa profecia. Eu abri essa pregação com a leitura de Mateus, mas nós vamos olhar para essa profecia, que, como está claro aqui, toda a palavra é inspirada por Deus, então não há dúvidas de que era uma profecia messiânica, uma profecia que apontava para a vinda de Jesus Cristo, e isso nos é revelado aqui por Mateus, que, inspirado pelo Espírito Santo, nos trouxe esse vínculo do texto do profeta Isaías com a vinda de Jesus. Então, nós vamos lá para Isaías e vamos dar continuidade lá, mas antes de ir para Isaías, eu quero te contextualizar um pouquinho do que estava acontecendo quando Isaías proferiu essa profecia. Qual era o contexto do profeta Isaías quando ele trouxe essas palavras inspirado por Deus, que apontavam para aproximadamente 700 anos depois de Isaías, o nascimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isaías foi um profeta que profetizou por um longo período. Vários reis passaram em Judá, Ezequias, por exemplo, e Isaías estava profetizando. E um desses reis foi o rei Acais. Essa profecia de Isaías foi dada no período do rei Acais. E quem foi Acais? Então, antes de irmos a Isaías, vá comigo em 2 Reis, capítulo 16. 2 Reis 16, eu preguei inclusive sobre esse texto recentemente, quando na nossa leitura bíblica estávamos em 2 Reis. 2 Reis 16, a profecia da vinda do Emanuel se dá durante o reinado do rei Acais. Quem foi Acais? Quem foi esse rei de Judá? 2 Reis 16 responde essa pergunta e diz assim, logo no versículo 1: No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acais, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até, observe o até para dar ênfase, né? Olha que coisa, olha que ponto chegou a insensatez do rei Acais. Até queimou o seu filho como sacrifício. Ele ofereceu um filho seu como sacrifício, talvez ao deus Moloque, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Acais foi um rei infiel. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, Acais, o rei infiel, a ponto de oferecer seu filho em sacrifício. Que coisa horrível. Alguns estudiosos falam, que eu já falei isso aqui na igreja, que existia uma grande estátua desse deus Moloque, inclusive de onde vem a palavra Moleque. Por isso que eu não acho adequado você chamar alguma criança de Moleque. Você não está amaldiçoando a criança, não creio que há poder para isso, mas não é adequado uma palavra que associa a um Deus que recebia oferendas de crianças queimadas, mortas. E alguns dizem que havia uma grande estátua de Moloque com as mãos estendidas assim para o alto, e aí, enquanto havia música muito alta sendo tocada, crianças eram colocadas ali, e aquela imagem lotada de brasas no interior, incandescente, as crianças eram consumidas pelo fogo, e a música bem alta para os pais não ouvirem o choro das crianças. Que coisa horrível. Talvez você fale, ainda bem que esse tempo passou, ainda bem que Moloque não existe mais. Eu tenho minhas dúvidas. Para mim, um aborto é o culto a Moloque dos nossos dias. A única diferença é que, ao invés de assassinar a criança nos braços de uma estátua incandescente, faz isso na própria barriga da sua mãe. Vivemos dias terríveis. Não olhe para Acais e fale, como ele foi capaz de fazer isso? E fale, não, o aborto em algumas situações é aceitável. Não é aceitável. É o culto a Moloque dos nossos dias. Acais fez isso. Acais foi tão ímpio a ponto de fazer isso com seu próprio filho, tendo as promessas que Deus havia oferecido acerca da vinda, inclusive do Messias, a partir da linhagem de Davi. Acais fez tudo de errado. E aí o negócio começou a ficar ruim para Acais. Olha o que nos revela a partir do versículo 5. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Remalias, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acais, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, a Síria tinha muito poder naquela época, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo,
Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel que se levantam contra mim. Olha o que ele fez, o Acais, esse rei ímpio, esse rei mau, esse rei infiel, Acais, o rei infiel. O que ele fez? A Síria e o rei de Israel, que era o reino do norte, vieram contra ele. Ele, ao invés de buscar socorro no Senhor, ele foi buscar socorro no rei da Assíria, que era um império que estava crescendo muito. E olha o que ele faz mais no versículo 8. Acais pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou Rezim, que era o rei da Síria. Então, Acais, ao invés de buscar socorro no Senhor, buscou socorro no rei da Síria, ainda pegou os utensílios da casa de Deus e entregou para ele. E aqui eu aprendo outra coisa, uma aplicação prática. Quantas vezes, irmãos, para agradar os reis, entre aspas, desse mundo, nós tiramos valores, abrimos mão de coisas espirituais, de coisas importantes, para agradar os reis desse mundo? Cuidado com a sua vida, cuidado com a sua vida espiritual. A gente vive numa sociedade muito hostil à fé, uma sociedade muito pagã, e numa sociedade muito parecida com o reino de Acais, porque Acais era religioso, irmãos. Se você continuar a leitura, eu não vou continuar agora, mas você pode continuar, e eu preguei sobre isso recentemente. Quando Acais foi lá em Damasco, ele viu um templo e gostou muito, e mandou o sacerdote fazer um templo igual lá de Damasco, em Jerusalém. Ele era um cara religioso, ele buscava Deus, mas do jeito dele, e ele instituiu um culto em Jerusalém do jeito dele. Ele mandou o sacerdote fazer isso, mandou cortar aquilo, mandou fazer aquilo lá. Ele se achou digno de instituir o culto do jeito que ele queria. E muitas pessoas hoje em dia acham que devem servir a Deus do jeito que quer. Eu sirvo a Deus do jeito que eu acho que é certo, eu faço as coisas que eu acho que são melhor, mas o que nós aprendemos é que Deus nos dá diretrizes na sua palavra sobre a forma como Ele mesmo deve ser adorado. Então, Acais era um rei fiel, e na sua dificuldade ele não pediu socorro a Deus, ele pediu socorro à Síria. Eu não quero dizer com isso, irmãos, que você passando por exemplo, uma enfermidade, você não deva buscar um tratamento médico. Você passando por uma dificuldade financeira, você não deva buscar um auxílio, talvez, para resolver suas finanças. Mas o seu coração, em primeiro lugar, e acima de tudo, precisa buscar auxílio no Senhor. A gente precisa buscar a Deus em jejum, em oração, buscar a Deus que nos fortaleça, buscar a Deus que nos direcione, conhecer a palavra de Deus, o que Deus quer falar com o meu coração nesse dia, e aí sim Deus vai te direcionar, mas não ao rei da Síria. Deus vai te direcionar a buscar aquilo que Ele mesmo vai colocar no teu caminho, para que você possa ter vida em paz, ou ter paz em meio às tribulações. Mais sobre Acais, nós vemos em 2 Crônicas, avance um pouquinho na sua Bíblia. Esse ano, inclusive eu já preparei todo o plano de leitura do ano que vem, possivelmente semana que vem já teremos o plano de leitura para todo o ano, falarei mais sobre isso nos próximos cultos. E esse ano nós lemos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, ano que vem leremos 1 e 2 Crônicas, esse plano de leitura que estamos fazendo em 2 anos. E 2 Crônicas, capítulo 28, apenas os versículos 20 a 25, falando de Acais, diz o seguinte, 2 Crônicas 28, a partir do versículo 20. O rei Tiglat-Pileser da Síria atendeu o pedido de Acais, porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior, porque Acais pegou os objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes e os deu ao rei da Síria. Porém, isso não lhe serviu de... O cara pegou os tesouros e não serviu de nada. Por quê? Versículo 22. No tempo da sua angústia, foi ainda mais fiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acais, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensavam, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios, para que ajudem a mim também. Porém, eles foram à sua ruína e de todo Israel. Acais ajuntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor. Ele fechou os portões da casa de Deus e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses e assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. Esse era o rei nos dias em que Isaías trouxe aquela profecia da vinda do Emanuel. E ele fala aqui da idolatria, da maldade do coração de Acais. Cuidado, meu irmão, não negocie as coisas valiosas. Eu fiquei feliz que esses dias uma pessoa me procurou e falou, eu estou querendo um material sobre culto doméstico, quero cultuar a Deus com a minha família. Isso é tão importante, irmãos. Reserve tempo para a oração
devocional, a gente precisa buscar a Deus individualmente, mas precisamos cultuar a Deus em nossas casas. Salvo engano, foi Jonathan Edwards que disse que as nossas casas precisam ser pequenas igrejas. Você orar com a sua família, você, pai, falar, não, vamos, desliga essa televisão, para de assistir série, vamos parar com tudo agora e vamos orar ao Senhor, vamos buscar a Deus juntos. Uma prática antiga, a igreja antigamente tinha essa prática do culto doméstico, do culto familiar, e isso foi se perdendo. Precisamos resgatar, não abra mão de valores importantes para a nossa vida, para a nossa fé, não abra mão de fazer o que você está fazendo essa manhã, estar em comunhão com os irmãos. Irmãos, desses dias, especialmente agora, desses dias de jejum e oração, eu tenho sentido tanta presença de Deus, tanta vontade de estar mais próximo a Jesus. Eu estava refletindo uma coisa, eu acho que nessa vida, o que mais se assemelha ao que viveremos na eternidade é justamente o culto público. Porque é maravilhoso você buscar Deus na sua casa. Quem já experimentou da presença de Deus, às vezes sozinho no seu quarto, às vezes trancado lá com o joelho dobrado, às vezes ouvindo um louvor, lavando uma louça e o Espírito Santo te enche, isso é maravilhoso. Ou você está louvando a Deus com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, e vocês estão louvando a Deus, lendo a palavra de Deus, orando juntos, e vocês se agradam na presença de Deus. Mas nada substitui o povo reunido, irmãos. Por quê? É isso que a gente vai ver eternamente. Nos novos céus e nova terra, nós vamos estar como um povo. A fé cristã não é uma fé isolada, uma fé solitária, é uma fé de comunhão, de comunidade. Nós vamos viver eternamente juntos como irmãos, adorando ao Senhor. E aqui no culto a gente experimenta uma pequena dose disso. Quando, como hoje, né, a gente louvando ao Senhor com alegria, experimentando da presença de Deus, como é maravilhoso, irmãos. E eu fico pensando, meu Deus, isso é uma pequena prova do que nós viveremos eternamente com o nosso Deus. Sem a presença do pecado, sem as preocupações, sem as dores nas costas, sem a dor no joelho, né, sem as preocupações, sem a conta de luz alta para pagar, estaremos livres e, mais importante do que isso, desimpedidos a estar diretamente na presença do nosso Deus. E o culto nos parece que é um antegozo, a gente participa um pouquinho do que participaremos eternamente, que será junto com o povo de Deus. Mas voltando aqui a Acais, ele foi buscar auxílio em outros deuses. Ele vê, o rei da Síria está crescendo, o rei da Síria está prosperando, então os deuses lá devem ser bons. Os deuses da Síria e de Damasco têm o seu poder, vamos cultuá-los. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou para mim, eu fiquei até meio desconcertado na hora. Estava evangelizando, e essa pessoa era meio católico, meio espírita, aquela coisa meio sincrética, muito comum em nossos dias. E aí, eu falando de Jesus, ele falou, para que eu vou pedir para um se eu posso pedir para vários? Tipo, eu posso pedir para vários santos, peço para santo isso, santo aquilo, santa não sei o quê. Se eu posso pedir para um monte, para que eu vou pedir para um só? Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar agora? O raciocínio faz sentido para a pessoa que não conhece a Deus. Por quê? Deus é exclusivo, Jesus é exclusivo e Ele tem todo o poder. Quando você busca em outra fonte, você está ferindo a sua fidelidade ao Senhor. Então, aquela pessoa que se diz cristão, que se diz evangélico, que se diz protestante, que diz que crê em Deus, mas não abre mão daquela imagenzinha na carteira, ou do ídolo escondido lá no armário, você tem que entender, irmão, você não precisa disso. Busque somente ao Senhor. Há apenas um intercessor entre os homens e Deus, Jesus Cristo, o homem. Conforme está lá na carta de Paulo a Timóteo. Então, Acais, ele foi buscar um monte de deuses para ver se ele se dava bem. Mas não tem jeito, irmãos. Ou adoramos exclusivamente ao único Deus vivo e verdadeiro, ou o desagradamos. Mas vamos, por fim, chegar lá em Isaías 7, onde está aquela profecia. Partimos de Mateus, fomos lá nos livros de Reis e Crônicas, para conhecer um pouco do contexto. E agora vamos ver o texto de Isaías, capítulo 7. Vimos Acais, o rei infiel. Agora veremos Isaías, o profeta fiel. Isaías 7, a partir do versículo 1. Nos dias em que Acais, olha o Acais aí, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, Efraim é outro nome para Israel, o coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Olha que imagem interessante. Você já passou por ansiedade e sentiu mais ou menos isso? Ele faz uma imagem aqui muito interessante. Acais ficou tão agitado como as árvores do bosque com o vento. Já viu aquele dia que tem uma ventania muito forte e as árvores ficam balançando? Tem a imagem aqui. Às vezes sua alma está tão perturbada, tão agitada, que parece uma árvore no meio de uma ventania. Não para. Versículo 3. Então o Senhor disse a Isaías, vá agora com seu filho, Sear-Jazube, encontrar-se com Acais, que está na outra extremidade do
aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte, leia comigo a palavra que Deus mandou Isaías falar a Acaias. Diga-lhe o seguinte, para a gente começar todos juntos, igual o músico, né, fazer o 3, 4, aqui eu vou fazer o diga-lhe o seguinte, vocês leem comigo em voz bem alta. Diga-lhe o seguinte, tenha cuidado e fique calmo. Olha a palavra, irmão. Aí tu pensa, que aquele rei era tão bom. Era bom? Olha o que eu acabei de falar do rei até agora. Um rei ímpio, um rei mau, um rei idólatra, fazendo tudo errado, mas ainda assim, Deus fala, e aqui fala a casa de Davi, porque Deus tinha uma aliança com a casa de Davi, fala, tenha cuidado e fique calmo. E aqui eu aprendo, irmãos, em meio à agitação, quando a sua alma estiver como as árvores do bosque, com vento intenso, tenha cuidado e fique calmo. Peça, Senhor, fale isso ao meu coração. Como é bom, irmãos, quando você tem experiências com Deus, e isso é muito pessoal, isso é igual o cartão de crédito, não vê aquele negócio lá, pessoal e intransferível? Quando Deus fala ao teu coração de forma pessoal, e fala como falou aqui a Acais, tenha cuidado e fique calmo. Quando tua alma estiver igual às árvores do bosque agitadas, busque a Deus em oração. Ao invés de pegar o telefone e tentar resolver tudo, ao invés de tentar resolver com a força do teu braço, busque a Deus, fale, Senhor, fala comigo. O Senhor mandou Isaías falar com aquele rei mau, com aquele rei ímpio, com aquele rei idólatra, com aquele rei que queimou seu filho a Moloque. Fala comigo, Senhor. E Deus talvez não fale o que você quer ouvir. Muitas vezes a gente quer que Deus não somente fale, mas a gente quer que Deus fale o que a gente quer que Ele fale. Mas talvez Ele não fale o que você quer ouvir, mas talvez Ele fale como falou Acais. Tenha cuidado e fique calmo. E continua o texto, não tenha medo nem fique desanimado por causa desses dois tocos, os reis, o rei da Síria e o rei de Israel, de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim, da Síria, e do filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo, vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-los para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeel. Ele já tinha até alguém para reinar lá em Jerusalém, esse filho de Tabeel. Versículo 7, assim diz o Senhor Deus, isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. O que Deus está falando? Nada disso vai acontecer, e o que o profeta Isaías profetizou aqui, aconteceu. Dentro de alguns anos, Samaria, que era a capital do reino do norte, do reino de Israel, ou Efraim, foi invadida pela Assíria, e nesses 65 anos aqui, ela já estava misturada com vários povos, já não existia mais como povo. O que Deus falou se cumpriu. E aí no versículo 10, a gente viu Acais, o rei infiel, agora vimos Isaías, o profeta fiel que trouxe a palavra de Deus. Surge a profecia acerca do Cristo Emanuel a partir daqui. E o Senhor continuou a falar com Acais, dizendo, peça ao Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse, não pedirei nem tentarei ao Senhor. Olha que engraçada essa resposta do rei. Isaías, o profeta de Deus, chega para aquele rei ímpio e fala, peça um sinal a Deus. Pede para Deus te dar um sinal, que ele havia acabado de falar, não vai dar em nada, eles vão subir contra vocês e não vão conseguir nada, e daqui a alguns anos esses reinos estarão destruídos. Pede a Deus um sinal. Mas Acais falou, não pedirei nem tentarei o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É aquele falso piedoso. Já viu gente assim que faz tudo errado? Trai a esposa, não paga as contas, pede emprestado e não paga, tem a vida toda enrolada, faz tudo de errado, e aí quando entra na igreja fala, não, aqui eu tenho que entrar com cuidado, estou entrando no santuário do Senhor. Já viu gente assim? Ou então passa em frente à igreja católica se benze 15 vezes, faz tudo errado na vida, está todo com a vida toda enrolada, mas quando passa em frente à igreja católica, se for uma catedral, então ele se ajoelha e tudo. Falsa religiosidade, irmãos. Cuidado com isso. Cuidado com o orgulho espiritual, quando a gente acha, não, eu vou fazer as coisas certas para agradar a Deus e a vida não está tão certa assim. Esse era Acais. Acais falou, não vou pedir sinal nenhum para Deus, não vou tentar a Deus. Todo errado. Não queria buscar Deus, queria buscar auxílio do rei da Síria. E aí o que Isaías respondeu a ele no versículo 13. Então Isaías disse, agora escute, ó casa de Davi. Nem chama ele pelo nome. Tipo assim, eu estou falando contigo porque você é descendente de Davi, tem uma promessa sobre você. Está todo errado, em outras palavras. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? E aí surge a profecia que é citada lá por Mateus. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal.
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel. E como vimos lá em Mateus, Emanuel significa Deus conosco. Então, essa profecia que Mateus aplica diretamente a Jesus surgiu num contexto bem complicado. No reinado de Acais, um rei infiel, Deus levantou Isaías, um profeta fiel, para falar de Cristo, o Emanuel. E o que eu aprendo com isso? Alguns entendem que essa profecia tinha um duplo cumprimento, que ela aconteceu nos dias de Isaías e apontava para os dias de Cristo. Isso existe no Antigo Testamento. Tem profecias que tiveram múltiplos cumprimentos. Mas, certamente, essa profecia aponta para Jesus Cristo. O que ela nos ensina? Quem nós somos nessa história? Nós somos Acais, somos Isaías. Isaías também não era um homem perfeito. Isaías era falho e pecador como eu e você. Mas o que eu aprendo aqui é que mesmo em meio ao cenário mais obscuro, irmãos, mesmo em meio a toda a idolatria do povo de Deus, mesmo em meio a todos os erros e pecados do rei de Judá, Acais, e do povo, que o povo também errava com Deus, Deus ainda assim mandou um sinal e uma promessa de que enviaria seu filho para morrer em nosso lugar. A vinda de Jesus Cristo não é para ser uma comprovação de que nós somos muito bons, é para nos mostrar que nós precisamos de um Salvador, irmãos. Porque nós não somos muito diferentes de Acais, nós não somos muito diferentes daquele povo idólatra. Muitas vezes temos ídolos no nosso coração, talvez não seja uma imagem, talvez não seja algo que um objeto de adoração, mas será que tem algo no seu coração que tem mais peso do que Deus? Será que tem algo em que confiamos mais do que no Senhor? Será que o rei da Síria tem mais valor para nós? Na hora do sufoco a gente acredita mais no rei da Síria do que nas promessas e no profeta do Senhor? Nós não somos muito diferentes de Acais, irmãos. Nosso coração ímpio está sempre tendendo para o mal. Os irmãos conhecem meu testemunho, Maurício conhece também, da minha família, da minha mãe. Deus nos resgatou, minha mãe servindo a entidades, e Deus deu uma experiência com ela, e a palavra de Deus alcançou o coração dela, ela foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu era ateu, tocando na noite, com a vida toda torta. Então, eu era o Acais, e Deus, por sua misericórdia, mandou o Emanuel para alcançar meu coração. E ele continua fazendo isso, irmãos. Então, a vinda de Jesus não foi num dia de céu de brigadeiro e tudo maravilhoso, mas foi em meio às trevas, Senhor. Em meio às trevas, Deus falou que a virgem conceberia e daria à luz um filho e chamaria Emanuel. Jesus Cristo veio para dissipar as trevas do nosso coração. Jesus Cristo veio para que nós possamos, de fato, adorar a Deus em espírito e em verdade. O Emanuel, o Deus conosco, ele pisou nessa terra, na terra de Acais. Ele pisou na terra em que homens como Acais lideravam e lideram até os dias de hoje. Ele veio salvar homens pecadores igual a mim e a você. Homens e mulheres que têm os seus ídolos, mas que Deus, no poder do Espírito Santo, desfaz esses ídolos, quebra, para adorarmos a Ele e somente a Ele. Hoje há ameaças, não do rei da Síria. A Síria está uma confusão lá, né? O Bashar al-Assad caiu, está uma confusão lá. A Síria de hoje não é mais a Síria dos dias de Isaías. O filho de Remalias, o rei de Israel, não está nos ameaçando, mas nós temos ameaças sobre nós, o diabo, o mundo, a nossa própria carne. Cuidado, vivemos numa guerra, eu sempre falo isso, né? Não vivemos como num passeio no shopping, mas numa guerra. E o diabo está o tempo todo tentando nos afastar da presença de Deus, tentando trazer culpa ao nosso coração, tentando nos desviar do foco. Mas o Emanuel veio e nós podemos buscar a Deus, porque ele veio, ele nasceu, ele cumpriu a profecia, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e um dia ele vai voltar, irmãos. Acais, que rei mau. E olha como a Bíblia, inclusive, a Bíblia dá vários indícios que quebram essa maldita doutrina de maldição hereditária. Pois Ezequias foi um excelente rei, era filho de Acais. Você vê na sequência, daqui a pouco aparece Ezequias, fez uma grande reforma. A Bíblia fala que os erros dos pais acabam refletindo na vida dos filhos, mas não existe maldição hereditária. O que existe é que os erros dos pais refletem na vida do filho, mas uma vez que você crê em Jesus Cristo, uma vez que você crê nesse Emanuel, você coloca a sua confiança nele, toda a maldição é quebrada. Você não precisa confessar Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, crer verdadeiramente, receber o dom do Espírito Santo e depois fazer a corrente de 7 dias para quebrar a maldição hereditária, ou depois ir no profeta que tem oração forte para quebrar o espírito de adultério na sua família. Você tem que buscar o Senhor e entender o que Deus deseja para um casamento.
o que Deus deseja para um filho dele. Muita gente fica aflita, confusa. Ah, não, meu pai era alcoólatra, todo mundo... Eu tinha um avô que era alcoólatra e nem todo mundo que foi filho dele foi alcoólatra. Essa teoria não é tão certa, nem na teoria, nem na prática. Não é verdade que filho de peixe, peixinho é, nem sempre é. Mas somos todos pecadores, irmãos. Todos nós pecamos, mas Deus enviou Emanuel. E é isso que nós vamos lembrar agora na ceia. É isso que nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus. Porque falamos aqui da sua primeira vinda. A profecia se cumpriu. E aí Mateus faz referência a essa profecia, mostrando que em dias difíceis, dias de trevas, como os dias jacais, mesmo com tudo ruim acontecendo, Deus fez essa promessa e ela se cumpriu nos dias de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio, ele nasceu, ele morreu, e agora, por meio da ceia, nós vamos lembrar do seu sacrifício que nos traz salvação. Os irmãos vão servir a ceia, podem se posicionar. Mas faça a sua oração. Talvez você esteja achando a tua situação muito difícil. O rei de Israel, o rei da Síria estão me cercando, o que vai acontecer? Busque a Deus. Não, como está no versículo 4 de Isaías 7, não tenha medo, tenha cuidado e fique calmo. Tenha cuidado e fique calmo. E busque a Deus em oração. Peça ao Senhor, Senhor, aquieta meu coração e não me deixe viver em pecado. Feche seus olhos, curve sua cabeça.